Sim, pessoal, como vocês podem ver, nós temos aqui praticamente 5 elementos para o nosso exemplo de laboratório. Nós temos aqui este ímã, ok? Este ímã. Temos aqui esta placa de metal. Temos aqui um ímã mais pequeno e temos aqui um ímã mais pequenino ainda. Ok, então, como é que nós vamos exemplificar aqui o nosso efeito do pistão eletromagnético dos corpos? Nós falamos que nessa teoria, quanto maior for a massa de um corpo, maior será o seu poder de repulsão ou atração. Então, nesse caso, nós temos aqui eh, este ímã mais médio, este ímã pequeno e este ímã mais grande. O que é que nós queremos mostrar? Este ímã grande que está aqui vai fazer o exemplo da Terra. Este ímã pequeno que está aqui pode fazer referência, digamos aqui, digamos à Lua ou mesmo a um cometa. E este ímã que está aqui pode fazer referência, por exemplo, digamos a um planeta como se fosse Marte, Mercúrio, que esteja também próximo da Terra. E este metal que está aqui, mais grande, digamos, pronto, né, em tamanho, em massa, vai fazer referência do Sol. Então, o nosso exemplo baseia-se literalmente ao explicar como é que a gravidade funciona dentro da teoria do oceânico quântico universal. Vamos ir lá ver. Se vocês perceberem, todos os corpos são atraídos na Terra. Segundo esta teoria, diz que todos os corpos são atraídos, ou seja, ficam presos na superfície da Terra através do pistão eletromagnético dos corpos. Ou seja, a Terra tem o efeito do pistão eletromagnético que mantém todas as coisas presas. Agora, como é que isso funciona? Se vocês prestarem bem atenção, segundo a teoria, nós falamos que existe um limite máximo de atração ou supostamente de repulsão. Vamos lá supor que este metal que está aqui é a Terra e este que está aqui, praticamente, digamos que é a Lua. Você vê? É a Lua ou supostamente um cometa. Então, se vocês olharem para aqui, existe uma certa distância que há entre estes dois pistões. Nesse todo o campo que está aqui, existe sim, na realidade, digamos, esse todo o campo que está aqui tem o seu efeito de atração. O ímã, nesse caso a Terra, ele tem a capacidade de repelir e tem a capacidade de atrair. Mas se vocês perceberem, este ímã também que está aqui, ele tem a capacidade de atrair e também de repelir. Só que a força dele, por ele ter pouca massa, não é suficiente para atrair este ímã. Ou seja, ele não é suficiente para atrair esse ímã. Mas este ímã, ele tem a capacidade suficiente de repelir ou atrair este mesmo ímã, nesse caso que está a fazer o lugar da Terra. Só que existe um porém. Quanto mais distante ele tiver, mais chances esse ímã tem de não ser atraído. Mas quanto mais perto ele tiver, mais chance ele terá de ser atraído. Por exemplo, vamos lá ver. Se vocês perceberem, aqui não é, aqui onde ele está, aqui não significa que ele não está a ser atraído. Ele está sim a ser atraído. O problema é que ele está fora do alcance da atração, deste caso da Terra. Agora, se nós começarmos a encostar cada vez mais este ímã, se vocês perceberem, se nós começarmos a encostar cada vez mais, vamos lá encostando. Se vocês derem conta, ele tem, ok, perceberam, né? Então, quanto mais nós tentar encostar ele, se vocês verem, o ímã tem tendência de virar, está até tendência de quê? De virar. Na verdade, eu estou tentando lhe meter assim, percebem só, viram? Tem tendência de ter essa, quer dizer, ele tem o seu efeito de repulsão e também de atração, só que não é suficiente. Então, desta feita, ao tentarmos lhe aproximar, por este objeto ter maior massa, então esta aqui é que vai ser ligeiramente atraído quando ele chega perto da zona de quê? De atração, nesse caso. Que eu acredito que, segundo os muitos aspectos, nós falamos
da suposta deformação geométrica que Albert Einstein tinha falado. Quando o objeto chega perto da zona de atração, então ele é ligeiramente atraído. Vamos supor que ele está aqui, deformou essa toda a zona. Mas a Terra, ele praticamente também deformou essa toda a zona. Essa aqui já é a deformação que a Terra fez no espaço, no espaço, digamos como, no espaço-tempo. Então, quanto mais perto ele chega da deformação do espaço-tempo que a Terra, ou seja, da deformação que a Terra fez no espaço-tempo, ele vai começar a se aproximar e ele é atraído. Mas quanto mais distante ele tiver, ele não é atraído. Agora, indo mais um pouquinho no exemplo no exemplo com outro ímã, nesse caso, com outro ímã, já que este está a fazer lugar, vamos supor, de um planeta, ou mesmo, pronto, né? Digamos, de um planeta. Se nós percebemos, aqui já há uma diferença muito grande de massa. Se você perceber, este que está aqui, este ímã que está aqui, este que está aqui, este que está aqui, sim. Comparado com esse aqui tem maior massa que esse. Se nós também tentar aproximar ele sempre vai ser atraído por este. Então, quando nós pegamos este ímã que está aqui, que tem um pouquinho de massa equivalente, quer dizer, não é muito equivalente, mas é maior do que a massa que estávamos a dar exemplo primeiro. Então, nós vamos tentar lhe aproximar, né? Vamos tentar lhe aproximar. Se dermos conta, tá dando conta? Nós tentamos aproximar ele. Quer dizer que este ímã que está aqui, ele tem uma força digamos como, de atração e também de repulsão. Só que quando nós temos, essa aqui também tem uma força de atração e repulsão. E as forças começam o quê? Começam a duelar entre si, se vocês perceberem. Ela duela e volta. Duela e volta, tá vendo? Tá vendo? É como eu disse, pistão eletromagnético, você vê? Aqui, tá vendo? Ele vem, base, vem, base, vem, base. Quer dizer, este ímã tem capacidade de atrair esse ímã pequeno. Ou seja, a Terra, nesse caso, tem a capacidade de atrair, vamos supor, um planeta do tipo Mercúrio. Vamos supor esse Mercúrio. Tem a capacidade de ele atrair. O problema é que, pelo fato dele também ter uma capacidade grande, não é um planeta pequeno, digamos, também é um pouquinho grande. Ele também pode lutar com ele, pode lutar com a força de atração da Terra. Mas dá-se o caso que se ele aproximar demasiado, o que acontece? É atraído, é pego digamos como aqui, no limite de atração, de acoplação entre eles dois. Ele é pego, pode ficar pego. Agora, se nós buscarmos já fazer um exemplo referente, por exemplo, veja esse ímã comparado com esse que com esse ferro aqui. Esse ferro é mais grande. Então, quando nós encostamos, vamos lá supor, quando nós começar a encostar, se vocês verem aqui, estão no mesmo que, estão na mesma superfície, tá vendo? Estão lá tudo na mesma superfície. Mas quando nós tentar encostar esses dois, um deles tem mais peso que o outro. Esse tem mais peso. Vamos supor que se esse tem mais peso, né? É porque esse tem mais massa. Então, este aqui tem menos massa que esse. Então, os dois têm a capacidade de atrair e repelir ao mesmo tempo. Então, se vocês olharem bem aqui nos limites, nós vamos tentar lhes aproximar um pouquinho. Se vocês derem conta, o ímã é que vai ser atraído. Controlam bem aí no eixo dele. Viram? Vamos lá repetir de novo. Aqui o ímã é que foi atraído. O ímã que está aqui, ele vem. Venho. E viram? O ímã, nesse caso, esse ímã, é que foi atraído para que, por mais que ele seja o ímã, mas ele é que foi atraído, por quê? Porque esse tem maior massa. Esse aqui também tem o seu efeito do pistão eletromagnético dos corpos, nesse caso. Então, tá aí, mais uma vez, repetindo o exemplo. Viram? É esse ímã quem se mexeu para aqui, não ele que se mexeu para aqui. Na realidade, agora vai a pergunta. Se o ímã é que está a atrair, por que não foi ele que veio e sim ele que veio? Na realidade, a teoria do pistão eletromagnético, ele explica isso. Ele diz que quanto maior a massa de um corpo, maior será o seu efeito de atração ou mesmo repulsão. Nesse caso, o efeito de atração deste corpo aqui, deste ferro, foi maior que o deste ímã.
Nesse caso, nós falamos que esse está a representar o Sol e esse está a representar a Terra. Isso explica também porque que na maioria dos casos são os planetas quem orbitam o Sol, porque o efeito de atração que o Sol tem para com os planetas é maior do que os planetas têm para com o Sol. Agora, há um porém. Por que os planetas eles não colidem diretamente com o Sol? É aquilo que a nossa fórmula do pistão eletromagnético dos corpos explica. Há um limite de atração máxima entre os corpos. Por isso que nós estamos aqui a fazer é simplesmente um exemplo para explicar aqui na Terra como é que isso funciona em termos, digamos, macroscópicos. Mas é muito complicado a ver, por exemplo, eles dois estão aqui, se tocaram. Ligeiramente eles não se tocaram, segundo o mundo da física. Eles não se tocaram. Aparentemente para nós não se tocaram, mas os átomos, eles não estão fundidos aqui nessa extremidade aqui. Eles não estão fundidos, estão separados. Então, dizer que na realidade não existe choques frequentes entre os corpos no cosmos, porque existe um limite máximo de aproximação que eles não podem se aproximar. Agora, quando eles se aproximam, há liberação de energia. Por isso é que quando os corpos colidem entre si, há liberação de energia, explosão e tudo mais. Então, até aqui nós mostramos de uma forma mais prática como é que o efeito do pistão eletromagnético dos corpos funciona. Para você que tem alguma dúvida, entre em contato comigo ou nós podemos te mandar o link para tu poderes obter este mesmo livro e tirares as tuas dúvidas ou fazeres devidamente as tuas perguntas. Estamos juntos.